Boa pergunta, boa pergunta. A gente podia mudar o tema da mesa e falar sobre isso, né? Gente, pegar uma mesa depois da Sabrina, né? É uma responsa. Ainda mais com o tema que a gente vai falar aqui hoje. É um tema que foi classificado pela própria TPM. Gente, oi, tudo bem? Estou aqui. Acho que eu vou dançar, vou fazer alguma coisa para chamar atenção. Vou esperar a Sabrina ir embora, não sei. Vocês estão me ouvindo? Eu estou achando esse microfone... Ah, agora melhorou. Acho que era meu problema, eu que não estava conseguindo falar direito. Bom, nossa próxima mesa é sobre um tema um pouco mais denso, né? Depois de dar boas risadas aqui com a Sabrina, a gente vai falar sobre infertilidade e sobre o tabu da infertilidade. Na verdade, a questão é que isto digamos assim, uma decorrência da vida moderna, né? Porque hoje em dia, o que acontece? A mulher, nós mulheres, a gente quer tudo, né? A gente quer conseguir trabalhar, a gente quer ser bem-sucedida na nossa carreira, a gente quer ser dona do nosso próprio nariz, a gente quer ser independente, a gente quer ter autonomia, a gente quer ter satisfação pessoal no nosso trabalho e a gente quer ser mãe. Mas a biologia não entende a vida moderna, porque a vida moderna é isso, ela supõe que você tem que ter uma carreira muito bem-sucedida antes de ser mãe, porque muitas vezes o mercado de trabalho também não absorve essa mulher que tem que se dividir entre a reprodução da vida, né, que é ter filhos, e a produção do mercado de trabalho, né, que é o trabalho que se converte em produto ou em realização para o mercado. Então, tem essa diferença entre a produção e a reprodução. Bom, para conversar sobre este assunto, de que a biologia não entende a vida moderna, quando a mulher, quando está chegando aos 40 anos, vai lá e tenta engravidar e não consegue. A gente fala muito das mulheres que conseguem ter filhos mais velhas, mas não das mulheres que, quando chegam nessa idade, não conseguem ter filhos. Então, para conversar sobre este assunto, eu vou chamar aqui a Cris Bartz, que é a criadora do podcast Mamilos. Onde você quiser, pode sentar onde você quiser. Vou chamar também a Priscila Portugal, que é criadora do blog Cadê Meu Neném, que está com o neném lindo aí. Neném está chorando, esse neném que está chorando é o dela. Vou chamar também a médica obstetra, a doutora Eleonora Fonseca, que tem torcida para ela. Obrigada. Acho que eu vou ficar aqui nesse cantinho. Pode. E a Renata Altenfelder, que é diretora global de marketing da Motorola. Eu vou buscar uma cadeira para mim. Muito obrigada. Tá bom, alguém vai posicionar para mim. Bom, então, enquanto isso, eu fico... Eu não sei o que eu faço, gente. Onde eu vou? Acho que eu vou ficar aqui. Olha, eu vou pedir, primeira coisa, vou pedir para cada uma contar um pouquinho por que está aqui nessa mesa, por que foi convidada. Enfim, queria você começar? Vamos lá. Vamos ver, agora acho que tá. Deixa eu testar, então. Mamileiros e mamiletes. Eita, agora eu fiquei nervosa. Eu faço podcast não é à toa, né? É para não mostrar a cara, é para ter só a voz. Aí chega aqui, acha que ninguém vai reconhecer. Bom, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, me chamaram para conversar sobre essa maternagem muito louca que aconteceu na minha vida. Eu vou resumir muito breve. Quando eu estava com 34 anos, apesar de sacudes, tenho mais que isso. Eu queria ter um filho, eu queria engravidar, depois do casamento ali, tudo certinho, comando figurino. E, de repente, cadê? Não tinha bebê, não tinha engravidar. Processo todo muito complexo, não vinha. Então, peraí, não quero mais fazer sexo, porque pra quê, né? E... a vida muito confusa, uma frustração muito grande decorrente disso.
E eu sempre quis adotar uma criança. A vida me deu o privilégio de me casar com uma pessoa que também queria isso, mas como qualquer mulher que gosta das coisas planejadinhas, eu queria primeiro ter o biológico para depois ter um adotivo, porque, né, se eu engravidasse de um menino, eu adotava uma menina, aí a vida, olha, não. E aí eu não engravidei, descobri no meio do processo que eu tinha ovário policístico e comecei um processo de muita dor ali para entender se era possível engravidar ou não. Quando chegou, depois de 2 anos, e sofrer muito dos problemas decorrentes dos ovários policísticos, eu falei, chega, basta Brasil, não quero mais saber disso. Eu não quis fazer tratamento para ovulação, não quis fazer fertilização, eu fui para adoção. A gente ficou no processo da adoção bastante tempo, e aí eu falei, quer saber, eu quero menino, vamos dar um jeito nisso aí. E aí a gente marcou a fertilização para começar numa segunda-feira, na quinta-feira da semana anterior chega a Tatá. Para tudo, vai ser mãe, vai entender o que é construir esse ninho. Tatazinha chegou, família, estamos lá, todo mundo trabalhando, vida plena, então está aqui, missão cumprida. E vida que segue, trabalhando muito, planejando a vida para as coisas acontecerem. Apartamentinho para 3, carrinho para 3, tudo pronto. O Itaú falou, a conta já está azul, está tudo bem. Não queríamos ter outro filho, porque a situação financeira e de vida muito tumultuada. E aí, um belo dia, eu estou grávida. E aí, esse dia, eu estou grávida... Quantos anos você tinha? 40. 40. Nas vésperas, 39 anos... eu falei, nossa, peito meio doendo assim, toda hora xixi, né? Aí Juliana, diva Laura, vira e fala, você tá grávida? Eu falei, tá louca? Ela, se você não tá, compra um teste de R$5. Porque se R$5, filha, se der direito, é porque tá. O teste deu positivo, eu falei, tô com câncer. Aí ela falou assim, não, você está grávida. Eu falei, não, eu estou com câncer, eu vou fazer um teste de sangue agora. Cheguei no... Mas de onde você tirou que você tinha câncer? Uai, que isso? Não é possível? Não, o que eu fiquei... De toda a história, eu fiquei pensando assim, ela comprou um teste de gravidez na farmácia, deu positivo, ela falou, tô com câncer. Certeza. Não é certeza. Cheguei e falei, eu quero fazer esse exame de sangue aí. A menina passa meu cartão de saúde e falou, filha, seu plano está cancelado. Eu tinha acabado de sair da empresa, o plano foi cancelado antes de me informarem. Toma essa, Brasil. Pago à vista, toma meu dinheiro, eu quero urgente. Faço o teste, vou gravar o Mamilos, isso ninguém sabia. Chega o teste, eu falei, Juliana, eu não consigo abrir, abre você. Aí Juliana abre, não sabe ler o negócio direito, vira e fala, olha, você está grávida. Eu falei, nossa, eu estou com câncer. Como que a gente vai falar sobre isso? Aí ela falou assim, faz o seguinte, marca o primeiro médico que você vê na frente. Marquei o primeiro médico que eu vi no outro dia. Não contei nada pro meu marido. Fui no médico, cheguei lá e falei, doutor, tô com câncer. Aí ele olha o teste, olha para mim, olha para o teste, olha para mim, olha para mim, olha para o teste e fala, ô minha filha, você não sabe como é que fica grávida? Eu estava grávida. E aí foi um choque muito forte na minha vida. Eu tive a sensação... Você realmente nunca mais tinha pensado no assunto, nunca mais esperava. Você achava que não podia mesmo? Mesmo. E aí, vocês assistiram o Náufrago com o Tom Hanks, que ele volta 7 anos depois e bate na porta da noiva? Era a minha sensação, tipo, o que você está fazendo aqui agora? Agora eu não quero mais. E aquele tanto de gente lá que falou comigo que não dava? E aquele sofrimento todo lá foi à toa? O que aconteceu? Você nunca chegou a fazer in vitro, aquele tratamento não, que você quase começou, você não começou? Não. Aí já cumpri meu dever com a sociedade, tá tudo certo. Então eu tive um impacto muito forte, foi muito difícil aceitar essa gravidez, eu relutei muito em aceitar, tanto que a Juliana começava a ficar desesperada, ela, você já está com quase 6 meses, você não vai contar para as pessoas que você está grávida? Eu falei, eu não contei nem para mim. Como é que eu vou contar para alguém? Então foi um processo muito doloroso de aceitar, de entender e fazer as pazes com esse corpo, entender esse corpo, e aí tem a outra parte da história. Mas é por isso que eu vim para essa mesa, para contar para vocês um pouquinho dessa história de 7 anos, como uma pessoa infértil e que não ovulava.
esse capítulo ainda não acabou. Eu não sei o que acontece com esse corpo agora que teve um neném e que está amamentando até hoje. E quem é esse corpo depois dessas bombas de hormônios naturais aí? Cenas do próximo capítulo. O seu filho está com quanto tempo? Eu tenho, a Tatá faz 9 anos mês que vem e o Amos está com 1 ano e 2 meses. Amos. Amos. Que significa nascido. Sim, bonito. Gostei. Priscila, conta pra gente. Também Como é que você veio parar nessa mesa? Eu também tive uma luta de 7 anos, mas foi um pouco diferente da Cris, porque eu fiz 30 e falei, relógio biológico está explodindo. Ó, que louca, né? Mas 30 anos foi um marco para mim, preciso engravidar. Eu sempre quis ser mãe, para mim era muito importante gestar. A adoção estava nos planos, mas o gestar para mim era muito importante. E ginecologista de visitas regulares, não era especializada. Não, até 2 anos tentando é normal. Então vamos só tentar, só tentar. 2 anos e nada. Então vamos investigar, vou te indicar para um especialista em reprodução. Chegamos no especialista, pede uma leva de exames, chega um exame chamado hormônio antimuleriano. Ah, tá baixo, você tá quase sem óvulo, corra. 32 anos e uma perspectiva de nunca engravidar. Então vamos correr, né? Vamos correr atrás, vamos fazer todos os exames que a gente pode e vamos tentar realizar esse sonho, porque ainda dá tempo. Fizemos uma fertilização in vitro, tivemos 2 embriões. Ah, estou grávida de gêmeos, né? A hora que você coloca os embriões, não tem mais nada para atrapalhar. Deu negativo, fiquei arrasadíssima. Isso já estava com 33. Arrasadíssima, 2 embriões e não deu positivo. O que pode ter dado errado? 1 ano para me recuperar dessa dor mesmo, e todo mês aquela expectativa, e todo mês aquela desesperança, né? Fizemos uma nova fertilização com o mesmo médico ainda, não tivemos nem óvulos maduros. E aí foi péssimo, foi tipo, não é para mim, não vou conseguir. Ah, mas o que eu tenho? Não sei. Vamos no outro médico, o que eu tenho? Não sei. Vamos num terceiro, num quarto, num quinto, ninguém sabia o que eu tinha. Então, a minha questão, ao contrário da Cris, que conseguiu pôr um ponto final, eu não pude pôr um ponto final. Né? Eu não sabia o que eu tinha. Porque você muito jovem para ser uma questão dos óvulos já não terem mais, não serem novos o suficiente, etc, né? Mesmo que eu tivesse poucos óvulos, não explicava por que até então eu não tinha engravidado, né? E exames para mulheres são muito invasivos, né? A doutora vai poder falar melhor. Já vai chegar ali, ó, vai esclarecer tudo sobre isso. E está chegando no fim da história. 1 ano depois tentamos uma inseminação, que aí era algo menos invasivo, menos caro, né? Porque um tratamento de fertilização é 20 mil reais. Né? Infelizmente. Cada tentativa. Cada tentativa. E injeção na barriga, e expectativa altíssima, os hormônios numa montanha-russa. E as pessoas acham que a gente vai para uma meteção danada, né? Né? E é o que delícia, contrário. É uma injeção na barriga, você é inchada, chorando o dia inteiro, ó, lindo, né? Super romântico. Inseminação não deu certo também, desisti. Falei, não vou conseguir. Mas o ruim de não ter um diagnóstico é que é um desistir assim, vai que esse mês deu certo, eu não tenho nada, né? Vai que um milagre acontece, que é na hora de Deus, que eu desencanei, que eu relaxei, tudo aquele monte de clichê que todo mundo te fala, né? Aí, criei um site chamado Cadê Meu Neném? Para mulheres que, como eu, não conseguiam engravidar. Dividi a minha história e publiquei depoimentos de várias histórias, como a sua, por exemplo, poderia estar lá. E comecei a entrevistar médicos, ir atrás de pesquisas científicas, advogados, tudo que pudesse ajudar a mulher que se sente sozinha, vivendo essa dor que ela não quer dividir com ninguém porque ela tem culpa, ela tem vergonha, ela tem medo. Uma leitora do site me falou, você devia procurar meu médico. Ele não é especialista em reprodução, ele é imunologista e ele faz uma investigação que até agora tenho certeza que ninguém fez. Falei, tá bom. É a última tentativa, pulguinha atrás da orelha, colocou, vou ter que tirar. Fez um monte de exames que eu nunca tinha feito e descobriu várias doenças autoimunes. Trombofilia, um problema de circulação, um problema no meu endométrio, que era uma inflamação. Tinha 4 probleminhas assim. Tratei os 4, tentei naturalmente mais 6 meses, não consegui. Falei, agora eu vou tentar a última fertilização.
Isso já estava com quantos anos? Isso eu já estava com 37, 36. Falei, agora eu já sei o que eu tenho, pelo menos. Então, se não der certo, eu sei por que que não deu. Aquela angústia de não saber o que estava acontecendo me corroía. Então, vou fazer mais uma fertilização. Só que dessa vez vou fazer 3. Se na terceira não der, a gente vai para a Tailândia. Era o nosso plano de consolo. Adotar uma criança na Tailândia? Não, é bom que Fazer uma coisa Angelina Jolie, vou lá pro... Não, beber enlouquecidamente. A Tailândia é bem mais barato. Vai curtir a vida doidado Chutar mesmo. um balde, assim, né? Aí deu certo na primeira desse pacote de 3. E o Raul tá aí com 9 meses. Gente, e o Raul é a coisa mais fofa. Não, uma coisa linda, maravilhosa. Que bom, uma história bonita. Renata, conta a sua história. A minha história é a história diferente da mesa aqui. Eu sempre quis muito ser mãe, sou apaixonada por criança. Casei aos 30 anos, esperei um pouco para tentar ter filho. Fui começar a tentar aos 34, mais ou menos. A gente falou, agora a gente vai. E aí fui fazer os exames, aquela coisa normal, né, antes de você fazer. E descobri que eu tinha um tumor no útero. Aí para tudo, né, tumor no útero. Tirei, tudo ótimo, mas tinha que esperar para poder voltar a engravidar. E aí, quando fui tentar engravidar de novo... Quanto tempo você esperou? Esperei quase 5 anos. Quase 5 anos. Para ter certeza, porque eu tive, era benigno, graças a Deus, mas aí eu tive de novo no braço, então tinha que entender o que estava acontecendo antes de eu tentar. E aí, quando eu estava com mais ou menos... Aí a gente começou a tentar, fui fazer os exames, exatamente o mesmo que você... E eu fiz primeiro os básicos de sangue e aparecia que eu estava na pré-menopausa. E eu tinha 36 anos, tinha quase 40 anos, 38 anos. Falei, como assim, pré-menopausa, 38 anos, né? Acabou minha vida. E eu sempre fui uma mulher que acha assim, sempre quis menstruar, nunca coloquei nada, achava super bonito todo esse poder feminino. Bom, resumindo a história, fui procurar médicos, junto com meu marido. O problema era comigo, não era com ele, ele fez todos os exames. E aí eu tive que fazer direto a fertilização. A inseminação para mim não funcionaria. E a gente tentou 5 vezes. Não é fácil. Você passou por 5 ciclos completos da fertilização? 5 ciclos quase completos, né? Então, assim, passei por 5 ciclos de injeção na barriga, sim. Muita celulite, muita engorda. Você engorda, você chora, você fica muito feliz, você fica muito triste. O trabalho acontecendo do lado. Eu não queria dividir isso com ninguém, nem eu nem meu marido, então a gente passou por todo esse processo muito dentro de casa, por uma única razão, assim, a gente não queria gerar expectativa nas pessoas que a gente ama. Essa era a principal razão, porque já era muito dolorido para nós toda vez que não dava certo. E aí criar essa expectativa era muito difícil. Das 5 vezes, uma vez a gente conseguiu colocar. E, sei lá, você tem que esperar 23, 24 dias. Tem um tempo, né? Agora eu não lembro. E foi, tipo, um dia antes eu perdi. Aí a gente ainda tentou mais uma vez, depois dessa vez. E aí não deu certo. Eu tô com 45 anos, eu tava com 43, faz 2 anos. 42 para 43. Aí a gente resolveu que a gente não ia fazer mais. Foi uma decisão muito doída, muito doída. Foi um ano especialmente muito dolorido, porque a gente decidiu entre a gente que a gente não queria mais. Os 2 são apaixonados por criança. Eu tenho 6 sobrinhos que são minha vida, e eu continuo amando as crianças como sempre. Mas eu entendi que não era para mim. Tinham outras opções, tinha a opção de pegar um óvulo, fecundar o óvulo com o esperma do meu marido e eu gestacionar, porque eu também queria viver a coisa da gestação. Você viu, diz uma doação, doação de óvulo. Uhum. Mas, sinceramente, a gente um dia conversando em casa, a gente falou, será que a gente não está, sei lá, testando demais a natureza? Assim, a gente já tentou muito, a gente já fez muito. E essa foi a razão pela qual eu vim aqui. Assim, eu demorei um tempo para aceitar. E hoje em dia eu sou muito feliz com a escolha que a gente teve. A gente faz outras coisas na vida. Então, a gente viaja muito. Ele resolveu virar fotógrafo de tubarões. Eu estou indo para o Nepal daqui a 2 semanas.
não importa onde eu Vai trabalho. pra Tailândia, por favor. Vai pra Tailândia. Vou pra Tailândia por você. E aí, assim, a gente tem uma outra vida. Eu curto muito meus sobrinhos, eu curto muito os filhos dos meus amigos mais próximos. E eu aceitei que é assim. Não é que eu aceitei. Aceitar parece que é meio, ai, tô triste, aceitei. Não, eu sou feliz com Você o que conseguiu a vida me transformar deu. o sentimento de uma falta em uma outra coisa. Porque acho que as pessoas têm... Fiquei muito feliz quando me convidaram para essa mesa. Eu estava viajando, cheguei hoje de manhã. Quando me convidaram, por uma única razão, as pessoas acham que o sucesso da mulher e a felicidade da mulher só acontece quando ela tem um filho. Eu acho que ter um filho é a coisa mais mágica do mundo. Eu sei que eu não vou sentir um tipo de amor que uma mãe sente. Eu sei que eu não vou ter o olhar que uma mãe e um filho têm. Mas eu tenho muitas outras coisas também, né? A cumplicidade que isso gerou entre eu e meu marido foi enorme. Assim, a gente é uma família, né? Porque todo mundo acha que um casal não é uma família, que você precisa de um filho para constituir essa família. E eu tenho, cara, a melhor família que Deus podia ter me dado. Então, eu sou muito grata a ele. Sou muito grata a meus pais, minhas irmãs, meus sogros, que não sabiam do que estava acontecendo. Eles nunca, durante o processo, eles... A gente não quis contar na época, a gente foi contando aos poucos. Mas hoje eles sabem. Não sabem todos os detalhes. Inclusive, minha mãe está por aí, ela vai saber vários detalhes hoje. Mas a razão foi justamente por causa disso. A gente achou que era um processo muito nosso. E assim, o dia que... Cara, meus sobrinhos estavam lá. A gente não queria poluir o ambiente com algo triste, entendeu? Não queria que as pessoas olhassem para mim e falassem, sabe, os amigos ou mesmo a família. Ai, coitada, ela não consegue. Gente, não sou coitada, não. Sou muito feliz. Eu sofri muito, chorei muito, perguntei muito, questionei muito. Mas esse processo todo também fez eu me encontrar e fez eu ser quem eu sou hoje. Eu sou muito feliz por isso. E aí tem a pergunta que todo mundo deve te fazer, vou fazer aqui. Vocês nunca pensaram em adotar? A gente pensou em adotar, a gente realmente resolveu dar um tempo para a gente. Eu acho que a gente precisava desse tempo, depois de 6, quase 7 anos. A gente não fechou o ciclo dos 7, mas depois de 5, 6 anos passando por esse processo, a gente resolveu que a gente tinha que... A gente quis aceitar essa vida e falar, vamos construir uma vida em cima disso. O medo que nós dois tínhamos no momento era assim, se a gente falar que a gente vai adotar agora, a gente vai entrar num novo ciclo de espera. A gente vai colocar outras coisas de lado. Então, assim, vamos viver a vida, vamos entender o que o universo tem pra gente. E se um dia a gente decidir adotar, a gente decidiu, mas não é um plano que existe hoje para nós dois. Hoje a gente tem o plano de conhecer o mundo, de viver a vida do jeito que a gente tem, que tem uma certa liberdade, né? É diferente quando você não tem criança em casa. Então vamos viver o lado bom disso. A gente fala que a gente é um casal e a gente tem vários amigos solteiros, aí tem amigo com filho. Tem um lado que é meio difícil, como é que a gente concilia todos esses amigos com vidas tão diferentes? Mas é uma delícia, assim, eu estou bem feliz. Não, existe até um movimento, eu vi uma capa de uma Time, eu acho, que era sobre isso. Era casais que tinham decidido não ter filhos, que tinham colocado na balança todas as vantagens e desvantagens de ter filhos ou não ter. Obviamente que existe essa expectativa da sociedade, que quando a gente se pergunta, eu vou ter filho ou não vou, você não sabe o quanto é seu, o quanto que aquilo não foi imposto pela família, pela sociedade, pelas pessoas do seu trabalho, né? Porque um homem que não tem filhos é uma coisa, uma mulher que não tem filhos, ela é vista de uma outra maneira, né, por todo mundo. Mas existe esse movimento mesmo, que acho que também faz parte desse tabu, né, da infertilidade, de falar assim, que nunca as pessoas acham que a mulher não ter filhos é uma escolha dela. É sempre porque ela não conseguiu. E aí eu vou passar a palavra para a doutora Eleonora, que vai falar para a gente que às vezes a gente olha sempre para a mulher que não conseguiu, mas as causas da infertilidade nem sempre são femininas, da mulher, né? Então, enfim, isso foi só uma provocação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Quais são
as razões, né? Se é isso mesmo, né? Se a biologia realmente não entende a vida moderna, as mulheres elas estão tentando ter filhos, estão deixando isso para mais tarde na vida, quando elas já têm uma carreira mais estabelecida. Se isso seria a única razão, a maior razão, e quais seriam as outras? A gente tem, bom, primeiramente, boa noite. A gente tem várias causas que mostram o aumento da infertilidade ou diagnóstico da infertilidade hoje. As mulheres terem deixado a gravidez para um pouco mais para frente é tido como um deles, porque a mulher nasce com os óvulos que ela vai ter até o resto da vida. Diferente do homem, que tem uma produção de sêmen diária, todos os dias eles refazem o sêmen deles e fazem novas células. A gente nasceu com aquelas que a gente tem hoje, que são aquelas que a gente vai ovular e morrer com elas. Então, a gente está sujeito a envelhecimento do óvulo junto com o nosso envelhecimento. A partir do momento que a mulher entrou nesse mercado de trabalho, começou a postergar, e a gente entende, os médicos entendem que isso de fato acontece, os sonhos mudam, o custo de vida numa cidade que nem São Paulo é muito difícil para você ter filhos. Você tem um envelhecimento ovariano e você começa a aumentar as chances de não engravidar ou de engravidar gestações não saudáveis. Mas esse é um dos fatores. Na verdade, do pool de pacientes, de casais que tentam engravidar, quase metade não tem diagnóstico. Ou não tem diagnóstico do que a gente conhece hoje. Pode ser que daqui a alguns anos a gente aprenda mais algumas causas, que é a chamada esterilidade de causa não conhecida, que é um diagnóstico dificílimo, que às vezes um casal que está querendo muito, eles queriam ter um nome para aquilo que eles têm, mas têm exames todos normais e não engravidam. Então isso é quase metade das causas de esterilidade hoje. Das causas conhecidas, então se a gente tirar essas não conhecidas, das conhecidas, um evento novo relativamente é a causa masculina. A gente sempre associou a infertilidade, nas décadas que vieram, a gente associou muito a infertilidade à mulher, e hoje a gente sabe que metade da infertilidade é por causa masculina. Metade? Metade. Metade das causas de infertilidade são masculinas. As masculinas têm diversos fatores, desde estilo de vida, homens mais estressados, até coisas que são muito fáceis de mudar. Andar muito de bicicleta, você tem um aquecimento testicular, acaba diminuindo a fertilidade, isso você pode mudar. Até uso de droga, uso de medicamentos, condições da infância, de trauma local, e isso era muito ignorado antes, e hoje a gente tem o foco na infertilidade masculina muito presente no tratamento diário do consultório. E a outra metade são causas variadas. E aí tem a idade materna, que é a idade da mulher, é um peso. A gente tem as doenças inflamatórias, então, passar por processos inflamatórios ao longo da vida. E quando a gente posterga o processo da gestação, a gente se expôs mais tempo a essas coisas acontecerem com o nosso corpo. A endometriose é uma coisa que todo mundo ouve muito falar, que é uma doença onde você tem as células do endométrio, que é a camada que reveste o útero, elas vão se implantar fora do útero, na pelve, e isso pode gerar um processo inflamatório que acabe obstruindo trompas e dificultando a gravidez. Os transtornos hormonais, que você mesmo mencionou, o ovário policístico, essa ficam entre as principais causas de não gestação, de não conseguir engravidar. E você vem de uma família de médicas obstetras. Sua avó e sua mãe, que eu conhecia, A minha mãe está aí. A minha avó paterna era ginecologista e obstetra. A minha mãe é uma ginecologista maravilhosa e obstetra. E a minha cunhada, que está sentada ali do lado também. Então, vocês estão há muitas gerações. Não, é uma família, né? E é engraçado porque a minha avó, que era obstetra, era especialista em infertilidade. Isso em 1950 e qualquer coisa. Devia ser mais difícil naquela época. E ela contava pra gente, contava pra minha mãe, e depois contou pra mim que a coisa que ela funcionava, ela tinha um colar de índio, e ela mandava as mulheres dormirem com o colar, e a maior parte engravidava. Mas, na verdade, aí você tira o fator emocional, que é um fator importante. O indígena vinha junto com o colar? Não vinha. Infelizmente, em vários casos, não. Que aí eu acho que ia dar bem certo, talvez. Mas infelizmente, na maior parte dos casos, não. Mas ela falava, na verdade, era a ideia da pessoa era achar o sinal de que o índio podia, né? Chegar, o indígena podia chegar. Ela falava que muitas vezes a mulher achar que ia engravidar com aquilo era parte do processo. O emocional pesa muito, né? Era parte do processo. Bom, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa questão do porquê que a gente fala tanto, né? Duas coisas que me chamaram a atenção. Um, que esse processo das fertilizações, dos tratamentos, eles são muito solitários, né? Do como é difícil você
dividir esses momentos com a família, porque tem a questão de você não querer criar uma expectativa, né? Já basta você mesmo estar com aquela questão, você e a sua família, mas também por que a gente fala tão pouco sobre essas mulheres que não conseguiram engravidar, né? Acho que está no mesmo pacote, né? Quer dizer, a gente não quer falar que a gente está passando por esse processo de fertilização, porque você, enfim, por 1000 razões, e também a gente não fala do não conseguir, né? Dessa não realização. Quer começar falando? Eu acho que o que eu senti no meu processo é que quando eu estava tentando, eu tinha mais pessoas para conversar. Porque você vai no consultório, você encontra alguém, aí alguém te fala de uma amiga. Então, durante o processo, você encontra pessoas. No meu caso específico, eu acabei conhecendo muita gente que conseguiu engravidar depois. E aí essas pessoas que conseguem engravidar depois, é um tabu que também vem sendo quebrado, elas começam a assumir que engravidaram através do tratamento, porque era algo que até uns 4, 5 anos atrás as pessoas não assumiam. Quem tentou o tratamento e não conseguiu, como eu, acho que tem diversas coisas que você acaba não falando. Uma que é aquela coisa automática, né? Se você não assume, você vira e fala, você já tentou ter filho? Porque pergunta ótima, viaja para trabalhar, todo mundo na mesa tem filho. A primeira coisa que perguntam para mim, você tem filho? Não. Mas você não vai tentar? Aí assim, antes eu falava, não, a gente ainda não sabe. Só que agora aos 45 anos não dá mais para falar, a gente ainda não sabe. Então, de uns anos para cá, eu comecei a falar assim, não, sabe o que acontece? A gente tentou e não conseguiu. Porque antes eu falava que a gente não queria, que não era verdade, porque na verdade a gente quis muito. E aí as pessoas uns olhavam meio torto e outros vinham com uma outra tipo de discussão. Então a gente resolveu assumir. Vocês não querem ter filho? Não, a gente quis muito, a gente não conseguiu. E como é que você se respondeu sentiu? Isso pra mim? Nunca, assim. Nunca ninguém? Nunca encontrei outra pessoa que tenha falado, nossa, eu também. Nunca. Alguém que tenha falado, nossa, eu também tentei muito e não consegui, então eu desisti. E como é que você se sentiu quando você falou, eu tentei... A primeira vez que eu falei isso, cara, um alívio incrível. Um alívio? Um alívio, porque assim, falar que eu estava tentando não era real. Porque a gente já não estava mais tentando. E igual o colar do índio, isso vira um colar do índio lá dentro da sua cabeça. Então, eu sabia que eu não podia engravidar. Tinha vezes que eu ia viajar, não tinha nem como eu ter engravidado, assim, só se tivesse descido o Espírito Santo real, assim. E aí atrasava a menstruação, eu já achava que eu estava grávida, já sentia que meu peito estava mais duro, que minha barriga, até cólica eu tinha. Não tinha como eu estar grávida. Aí eu já ficava imaginando, não, mas tem aquelas pessoas que só descobrem no 3º mês, se fosse 3 meses dava. A hora que eu resolvi assumir, porque na verdade eu não assumia para os outros, foi quando eu assumi para mim. Que a gente tinha tentado, não conseguiu e não ia querer mais. Então, se tem uma mensagem assim que ficou para mim muito forte, é um processo. Para mim, eu tenho uma amiga que não quis ter filho, por definição dela, e ela é muito feliz com isso. No meu caso, eu quis muito. Então, quando eu aceitei essa situação de que eu não ia ter e que a gente ia mudar o nosso estilo de vida, ficou muito mais leve. Então, a primeira vez que eu consegui falar num jantar, não, mas você não quer ter? Sim, eu quis muito e não consegui, a gente desistiu. Foi libertador. Foi muito libertador. Libertador, acho que a palavra talvez... Não, e a gente sente que você está muito tranquila quando você fala disso. Bom, tanto que topou vir aqui numa mesa falar um monte de gente, né? Se ela não estivesse tranquila, não estaria aqui, óbvio. Minha pergunta é óbvia, mas eu sinto na sua fala essa tranquilidade. E é engraçado, e eu senti também, quando você falou de um processo pelo qual você tinha passado anos atrás, que você se emocionou, eu falei, as pessoas quem nunca passou por um processo como esse, talvez nunca entenda o que é uma mulher se submeter a todo um processo, porque é uma epopeia, né? É uma epopeia, injeção, é caro. Aliás, não é todo mundo que pode, ainda tem isso, né? São poucas pessoas. Eu achei incrível eles colocarem essa mesa sobre infertilidade num evento sobre sucesso e fracasso. Porque eu acho que a palavra que mais define a tentativa e não conseguir é que a gente se sente um fracasso. Eu sou uma mulher incompleta. E é uma ferida tão dolorida que eu tenho amigas pessoais que eu falei, dá um depoimento para o site, né? Queria ter tua história.
Não, elas têm filho, deu certo. Elas não querem tocar na ferida, porque dói até hoje. Pois é, você tá Anos e com o anos nenenzinho depois. ali, o Raul maravilhoso, tava amamentando até. E aí quando você foi falar do negócio que aconteceu com você, 7 anos atrás? Eu sempre me emociono. E ela se emocionou, quer dizer, você É uma imagina. ferida que fica aberta ali, né? Exatamente. E é uma Eu pena. arriscaria dizer, a gente vem desde muito pequena num controle total desse corpo. Que você tem que ser magra, que o seu cabelo tem que ser liso, que você tem que se comportar. E se você faz tudo direitinho, você vai ter sucesso. Sua recompensa. E o sucesso é casar e ter filhos. Além Então, de trabalhar, ter um bom tudo. salário, né? Então, o que quer dizer? Você já passa um processo muito longo da sua vida odiando o seu corpo. E sem conexão com esse corpo. Porque o seu peito não é assim, a sua bunda não é assado, você tem vergonha de sua virilha. Chega quando você vai, vamos lá agora para a função social, para o que o meu corpo está programado, e aí não acontece. Esse corpo que você já não gosta, agora você passa a odiar. E a vergonha vem do, se você nasceu para isso, por que isso não funciona? Culpa, Porque uma né? coisa é você virar e falar, eu não quero ter. Não é que seu corpo não funciona, é que você tomou uma decisão consciente. Mas a partir do momento que o seu corpo não funciona, e é esse corpo que você já vem brigando a vida inteira com ele, você vai ter que carregar esse corpo. Esse corpo que não vai te entregar o que você queria. Então é um processo de vergonha, um processo de medo e de humilhação. Posso ser um pouco polêmica? Fala. Eu não passei por tudo isso. Assim, eu não tive vergonha de não conseguir engravidar. Eu tive tristeza. Tive uma tristeza profunda. Mas eu nunca me senti menos mulher porque eu não consegui engravidar. E, de novo, eu acho que tem um fator muito importante que a gente não fala aqui, que é quem está do seu lado. Assim, eu nunca fui tratada como menos mulher pelo meu marido porque eu não conseguia engravidar. Então, tem um lado importante para os homens que estão aqui escutando a gente, que é crucial o suporte de vocês. Né? A gente não está ali só reproduzindo. Tem uma vontade. Eu fiquei muito magoada, mas assim, eu não me acho menos mulher e eu nunca me achei menos mulher. Eu quis colocar isso na mesa, eu conversei muito com o pessoal antes de vir aqui, porque existe também uma ideia de que tem muita vergonha. Tem gente que tem, sim, mas eu não tive. E eu dedico isso a duas coisas. A meu marido e aos homens da minha família. Assim, eu venho de uma família onde o meu pai foi uma pessoa muito presente e a gente nunca foi valorizada como mulher por causa dessas regrinhas da sociedade. A gente sempre foi valorizada por ser quem a gente era, independente do sexo. Então, acho que isso faz muita diferença também. As pessoas E você é uma privilegiada. Eu sou privilegiada, eu tenho total... Sabe assim, É. quando à noite você vai fazer, toda a noite eu tenho uma lista de coisas que faz e tem lá uma coisa que eu falo assim, por que eu sou grata. E cada vez que eu participo de conversas, a primeira dessas sobre maternidade, mas já participei de várias sobre mulheres. Eu tenho total consciência e cada vez que eu participo eu tenho mais consciência que eu sou completamente abençoada. Sabe por que eu tô falando isso? Porque onde eu assim, vim. não passa uma semana sem que eu receba um e-mail. Nunca contei minha história pra ninguém. Ainda bem que eu achei seu site. Isso por causa do seu blog, do seu site, né? Ainda bem que eu achei seu site. E seria tão mais leve essa caminhada, porque a sororidade tem um poder inacreditável. Então, assim, não tem uma semana, sem exagero, que eu não recebo um e-mail. Nunca contei minha história pra ninguém, mas pra você eu quero contar. Não, eu não estou falando isso só para corrigir, eu não estou falando que não tenha, tem muita gente que tem, mas acho que é importante falar, eu queria falar que assim, para mim não foi. Eu queria falar um pouquinho sobre... Eu tenho, enfim, para vir aqui para mediar essa mesa, eu andei pensando na causa que eu considero que é, assim, talvez a grande causa... Né? Por que a gente está aqui hoje falando sobre isso, né? De mulheres que vão engravidar, que vão tentar engravidar muito mais tarde. E aí me caiu esse texto dessa maravilhosa Silvia Frederici, que fez o Caliban e a Bruxa, e ela falou uma coisa muito importante. Que ela fala assim, por que as mulheres estão adiando tanto, né, a maternidade? Por que as mulheres adiam tanto esse momento de finalmente tentar, né, ter um filho?
E ela falou que, na verdade, isso é fruto muito do capitalismo. E eu falei, nossa, vamos lá. Como é que ela vai chegar? Vamos ver onde é que ela vai chegar. E na verdade, o capitalismo é um pouco isso, assim, né? Porque o capitalismo, ele fez uma divisão sexual do trabalho, né? Então, os homens foram para a produção e as mulheres ficaram com a reprodução, por uma questão até biológica. E a produção, ela foi, ao longo da evolução do capitalismo, ela foi sendo cada vez mais valorizada. Então, e a reprodução ficou relegada o quê? Ao doméstico, né? A mulher ficou dentro de casa, produzindo, inclusive, força de trabalho, né? Porque quando ela produz uma nova vida, o que ela está produzindo, inclusive, também é uma nova força de trabalho, só que sem ser remunerada e sem ser valorizada. É um trabalho que foi paulatinamente sendo cada vez mais desvalorizado, tornando a mulher dependente do homem e dentro de casa, né? Relegado ao trabalho doméstico, que é um trabalho que não tem salário. Quando a mulher fica mais velha, não tem aposentadoria, ninguém vai recompensar aquela mulher porque ela fez um trabalho. E ela questiona isso, fala assim, por que produzir uma casa, um carro, fazer uma cadeira é mais criativo e é mais valorizado do que você educar uma criança, você conversar, você ser responsável pelo crescimento daquele ser, daquele indivíduo, né? E eu falei, gente, que gênia! E é por isso que a gente adia tanto, é por isso que as mulheres adiam tanto, porque esse trabalho, que é o trabalho da reprodução da vida, ele nessa vida moderna, dentro dos moldes capitalistas, ele simplesmente não é valorizado. E aí eu estava ouvindo o podcast, o Mamilos, queria que você comentasse um pouquinho, aquele que fala das mulheres que são retaliadas no trabalho, porque ou tem filho pequeno, ou porque estão em idade de ter, né? Estão casadas, e aí você vê que ela sente que ela perdeu uma vaga porque ela casou recentemente e de repente está pensando em ter filho. Né? Várias histórias Várias. A gente tem um especial sobre maternidade e carreira, que é um grande vamos sentar e conversar, porque está cada vez menos interessante ter filho. Porque a sociedade compensa cada vez menos pelo trabalho, que é o trabalho mais importante da sociedade. Porque a gente só está produzindo a vida. E se a gente falar, não quero mais, está The Handmaid's Tale aí para mostrar o que acontece. Então, primeiro, se todas nós que estamos aqui discutindo isso, a gente só pensou em ter filho lá para os 33, saraná. A margem de manobra ficou muito pequena para a gente. Se a gente tivesse descoberto isso lá com 20, bora lá, filho, a gente estava aqui com a renca. Mas não, por quê? Porque a gente foi pro lugar do valorizado, porque a gente vai viajar, porque a gente vai ter uma carreira, porque a gente vai viver uma vida para depois reproduzir. E aí a hora que você fala, vamos lá, vamos reproduzir, é justamente o momento que você vai ser isolada, porque é essa conta que ninguém te apresenta. A conta de ter um filho, de o mundo vai continuar, menos para você, baby. Porque enquanto você estiver amamentando, os negócios estão acontecendo, as empresas estão girando, e você vai levar uma maquininha para o trabalho e vai ficar tirando leite dentro do banheiro, nojento, porque não tem uma sala para você fazer isso, e ainda assim vão te olhar feio, e porque você precisa sair às 18 para pegar uma criança na escola, e aí não está motivada. Por que isso não é valorizado, gente? Isso devia ser tipo... Porque tudo que é de mulher não é valorizado. Se homem usasse maquiagem, maquiagem não ia ser futilidade. Ainda bem que alguns estão usando já hoje em dia, né, gente? Então, esse trabalho do poder, ele sai da nossa mão porque ele está preso no capital. E o filho é o contrário do teu capital. Por isso que a gente fala, ou você tem filho ou você fica rica e viaja. Porque dava para viajar para caramba. Dava para fazer um monte de coisa que essa conta ninguém apresenta. Esse espaço mental que você tem para continuar criando coisas para o capital e para você mesma, mas você deixa isso de lado porque você está criando a nova sociedade. Não, e aí tem essa coisa da apropriação pelo Estado do corpo da mulher, né? Quando ele tenta, por exemplo, criminalizar o aborto, por exemplo, que é uma escolha, né? Quando ele fala assim, você não pode escolher, você não tem direito de escolha sobre esse seu corpo, né? Você
que é o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que você tem uma política de falar assim, o corpo da mulher, na verdade, ele serve para reproduzir e fabricar força de trabalho. Você é obrigada, se você é engravida, você é obrigada a ter aquele filho, porque o filho é isso, é uma força, Mas é uma eu não vou máquina. te dar condição nenhuma depois para criar. Nenhuma, exatamente. Ao contrário, você vai ser 45% das retalhada. mulheres perdem o emprego nos 3 primeiros anos pós ter o primeiro filho. Então, é um número muito assustador. E como mulher, não é só na parte da maternidade. Acho que você falou um ponto importante, né? Se você, quando você está passando pelo processo, se você fala que você tem que ir embora porque você precisa tomar sua injeção, ou você não se sente bem, porque tem dias que você não se sente bem. As pessoas te olham com uma cara como se você estivesse passando por um processo completamente equivocado, né? Então, é muito difícil ser mulher nesse momento, porque você tem que conseguir conciliar a vida profissional que você quer ter, independente de qual é a profissão que você tenha. E a sociedade realmente cobra que você seja 200% em todos os papéis que você vai cumprir. Fala, doutor. E se você é mulher e gosta de trabalhar, mesmo tendo filho, você também vai ser criticada porque você está trabalhando mais do que você devia em vez de ficar com a criança. Tipo domingo aqui na casa TPM com as crias tudo em casa. Aí tu não Ou pensa. seja, Maquiada, linda. Não tem gente- saída, não é isso? É isso, né? Acontece. Doutora, Claro eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Assim, qual é a sua percepção dentro do consultório, né, dessas mulheres que é isso, que procuram... Eu tenho um consultório de ginecologia geral e obstetrícia. Eu não sou especialista em nada específico, então é um consultório. Mas você faz reprodução Eu faço o diagnóstico e o primeiro tratamento básico de infertilidade. Se não funcionar, eu encaminho. Mas não para in vitro, clínico. não. Então, eu faço um consultório muito de saúde mesmo, na verdade, de rotina, de cuidar. Então, é muito conversar sobre... Quando a gente vê que está chegando perto de uma hora que a gente precisa pôr uma certa pressa em engravidar, alertar que está chegando esse momento. E a enorme maioria das minhas pacientes trabalha. Eu tenho realmente um perfil de paciente que é bem maior o número de pacientes que trabalham, e a gente percebe essas dificuldades todas, mas vejo uma mudança. A cada ano eu tenho achado que o mercado de trabalho está bem mais receptivo a mães. Nos últimos 2 anos eu tive muitas pacientes que foram contratadas na licença maternidade, que é uma coisa que antigamente você não veria para novos trabalhos. Então, eu acho que as coisas estão melhorando. Você sabe que na mais mulheres Dinamarca... virarem diretoras, como a Renata. Você sabe que na Dinamarca a licença maternidade é de 1 ano e ela pode ser dividida entre o pai e a mãe, né? Então, por exemplo, o pai pode ficar, digamos que ela tenha um trabalho que ela pode, sei lá, trabalhar e amamentar ao mesmo tempo, ela pode ter uma licença de 4 meses e o marido ter os outros 8, por exemplo. A Inglaterra fez isso faz 2 anos. A Inglaterra propôs a licença maternidade de 12 meses compartilhada, mas não remunerada. A licença full-time remunerada do Brasil não é uma coisa que você vê com grande frequência no mundo. As licenças não são remuneradas em geral, mas tem a garantia do trabalho na volta. Mas a Inglaterra propôs o direito da mulher dividir os 12 meses dela com o homem, como ela quisesse fazer. E ao fim de 2 anos, 0,2% dos homens usaram a licença paternidade. Adoro. 0,2. A Folha de São Paulo fez uma manchete ótima na Espanha, que quando autorizaram os homens compartilharem licença maternidade com as mães, caiu a natalidade na Espanha. Olha, em defesa dos homens, tem uma questão muito importante nisso, sobre os homens não assumirem esses privilégios de conseguir tirar a licença paternidade junto. Eles começam a ser mal vistos. Bem-vindo ao nosso mundo. Porque a hora que o cara fala, eu vou sair mais cedo para pegar meu filho, também olham para ele estranho. Mas você sabe que eu acho que é uma coisa que... Como mudar, né? A gente tem que já fazer nossas falas finais, que o nosso tempo já está acabando. Eu fico sempre me questionando assim, por que o menino não pode brincar de boneca? Por que o menino não vai lá, não brinca de trocar a roupinha, de trocar a fraldinha da bonequinha, né? De cuidar da casa? É uma coisa que é tão óbvia. É natural, porque isso essa divisão sexual que a gente estava falando, ela começa lá na infância, né? Quer dizer, menino não, menino, você vai brincar de carrinho, de computador, e a menina vai a cozinha, a bonequinha, a maquiagem.
Então, assim, é uma coisa que está muito... Naturalizado, né? A gente tem que começar a mudar lá. Dar a boneca pro moleque e falar assim, vai trocar essa fraldinha aqui, olha que Num fofo. evento que a gente Tocar a tá fralda do falando- nenê. Num evento que a gente está falando de sucesso e fracasso, eu acho que é esse o questionamento que a gente precisa fazer juntos enquanto sociedade. Enquanto tudo que for produto do capital for ligado ao sucesso e tudo que for o produto emocional vai ser desvalorizado, ter filho não é ter sucesso. Ter lar não é ter sucesso. Então, enquanto tudo que for... Como que eu sei que você tem sucesso? Ah, porque você viaja muito, as suas roupas são ótimas, o seu carro é incrível. Enquanto a gente não discutir se sucesso é isso, eu não vou valorizar quem cria. Pois é. E aí, a gente, 5 minutos, vamos fechar, cada uma vai fazer uma fala final sobre como a gente faz para lidar com esse tabu, né, com essa questão da infertilidade da mulher que daí tenta engravidar já com uma idade mais avançada e não consegue, né? O que vocês têm como sugestão? Eu começo? Eu acho que no outro extremo de a gente respeitar a mulher que deseja abortar, a gente tem que respeitar a mulher que deseja engravidar e não necessariamente consegue naturalmente. Ela não tem que mentir no trabalho quando ela tem que sair dia sim, dia não para fazer um ultrassom. Ela tem que ter direito a fazer pelo SUS ou pelo plano de saúde, pelo menos. Ela tem que ser respeitada nesse desejo, que para ela o pode plano ser de saúde sucesso. também não dá, né, esse direito à Não. mulher. Então a gente cai de novo na história do Não paga. capitalismo, mas não vou nem entrar nisso porque A gente tem que entrar nisso sempre e questionar sempre. Mas é um entendi direito, o que você falou. né? É um direito da gente engravidar e é um tratamento de saúde e é visto com maus olhos no trabalho se você precisa faltar, é um tratamento muito invasivo. Então, meu desejo é que toda mulher que deseje engravidar, que veja a gravidez como sucesso, tenha direito, tenha acesso, tenha diagnóstico e consiga se tratar e ter seu bebê. Muito obrigada, gostei disso. Cris? Bom, minhas últimas palavras, acho que eu falei muito, assim, mas o que eu queria deixar são duas coisas. Primeiro, hoje mais cedo fizeram uma pergunta para mim aqui, quando a gente estava gravando o vídeo, que é o que significa sucesso. E vai parecer super clichê, foi a resposta que eu dei lá em cima, assim, para mim, sucesso realmente está ligado à felicidade. E ela o sucesso não deve ser medido pelas suas viagens, pelas suas roupas, pela sua conta bancária, pelo seu cargo, pela quantidade de filhos que você tenha ou não tenha. O sucesso tem que ser medido por quanto você é feliz e pleno no que você faz. E o fracasso, ele também a gente tem que desmistificar, porque quando uma coisa não dá certo, a palavra fracasso é muito forte. Eu acho que tem coisas na vida de uma pessoa que realmente são um fracasso. Você não engravidar não significa que você fracassou. Significa que você tentou algo que não deu certo, que você vai aprender muito, como com qualquer fracasso que você passe na sua vida. E você tem que ter serenidade, maturidade e suporte para passar por isso e tirar o melhor. Então, acho que para mim o que fica dessa conversa e o que ficou de toda essa minha experiência a gente tem que ser feliz. Assim, não guie sua vida pelo que você vê nas redes sociais, pelo que você vê na televisão, pela novela, pelo filme ou pelo salário que te oferecem. Não vale nada. Encontre a sua própria felicidade. Isso aí. Obrigada. Doutora. O meu é o ponto de vista médico, você se cuidar, colocar um prazo factível para ir atrás disso, se isso for uma coisa que você quer muito, e a gente, infelizmente, ainda não consegue ter todas as respostas que as nossas pacientes querem. Existe uma busca constante por aprendizado e cada vez melhores tratamentos, mas acho que estar bem e alinhado com a pessoa que cuida de você pode ser uma ajuda para esse processo. Tem uma coisa que eu queria falar para finalizar, que é se você tem uma amiga que está fazendo algum processo de fertilização, ou se você tem alguém na sua família, qualquer pessoa que você conheça, não tente resolver o assunto para ela, sabe? Não, tente se colocar nesse lugar do invasivo e do quanto é doloroso e não relaxa que vai dar certo. É só ter fé. Na hora de Deus. A hora de Deus vai dar certo. Então, assim, é um tabu por isso. Porque se você vira e fala assim, e aí, você vai ter filho? Não, eu sou infértil. Desculpa.
Então, assim, é um momento tipo, você está bem com isso? Você precisa de alguma ajuda? Você quer falar sobre isso? Porque às vezes a pessoa não quer. E aí a gente, na ânsia de ir lá e resolver para a amiga, a gente acaba tornando o processo mais doloroso e mais difícil. E é difícil lidar com isso. Mas esse momento de se colocar à disposição, eu acho que é melhor do que tentar resolver. Então, se você sabe de alguém, é isso. Você quer falar? Não, não quer? Então tá ótimo. Vamos beber cerveja? O que nós vamos fazer? É um assunto muito de fórum íntimo. Então, é a minha dica aí. E dica para quem quiser falar sobre esse assunto. cademeuneném.com.br. Pronto, gente. Então, com isso, fechamos aqui a nossa mesa. Muito obrigada. Olha, começou com um barulho, agora estamos em silêncio, né? Adorei. Obrigada. Obrigada, Paulo, mais uma vez, pela realização da Casa de Bem e pelo convite. Eu tenho que chamar a próxima, pera. Aquela que esquece que tem que fazer, peraí. Agora eu vou chamar Roberta Martinelli, que vem aqui, que vai chamar